Olá, meu amado. Olá, minha amada. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos. Amém? Glória a Deus. Texto para poder estar compartilhando está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10. Esse texto, amados, é muito forte e peço que vocês venham prestar atenção e depois, em suas casas, vocês venham examinar esse texto bíblico em suas próprias Bíblias, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, meus amados, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. É Jesus que nos liberta de todo o pecado. É Jesus que nos perdoa. É Jesus que nos capacita. E é Jesus que nos justifica. Esse texto aqui, amados, fala sobre um pouco do pecado. O momento de desobediência de Adão e Eva. Mas nós vamos ao texto bíblico para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10 nos diz: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. Tive medo e me escondi. Amados, veja o que é que o pecado faz. O que é que o pecado faz? Nos escondem de Deus. O pecado nos distancia de Deus. Deus, ele fez o homem, fez a mulher. Deus criou todas as coisas, tudo perfeito, em seu perfeito e devido lugar. Mas houve um momento de queda, um momento de rebeldia, um momento de desobediência. Aqui relata que, quando ouviram, ou seja, Adão e Eva, ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Então a Bíblia já está nos provando, já está nos garantindo que Deus, todos os dias, ia conversar com Adão e com Eva pessoalmente. Olha o que o texto bíblico nos diz, amados. Prestamos atenção para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, ou seja, no final da tarde, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Adão e Eva se esconderam da face de Deus porque eles tinham pecado, eles tinham desobedecido às ordens divinas. Ou seja, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós estamos fazendo algo totalmente que está indo de encontro à palavra de Deus, nós estamos pecando, nós estamos desobedecendo, nós estamos se escondendo do nosso Deus. É por isso que o livro de lá em Isaías fala que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O nosso pecado encobre o rosto do nosso Deus, porque há uma divisão, amados, entre nós e Deus. Existe um abismo entre nós e Deus por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da negligência que nós fazemos com a palavra de Deus. Essa palavra primeiro veio direcionada para mim. Para mim, primeiramente, ela bateu em mim, amados. Ela me causou um abalo tremendamente em mim primeiro. E essa mensagem eu quero estar compartilhando para cada um de vocês, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, que o Senhor Deus venha a crescer cada vez mais e eu venha a diminuir, porque a honra não é minha, a honra não é do homem, a honra não é do ser humano, a honra é totalmente de Deus. A glória é de Deus, é somente Ele que deve ser exaltado, é somente Deus que deve ser glorificado para todos sempre, amados. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive e reina por toda a eternidade. E o versículo 9 nos diz, olha, e chamou o Senhor Deus, ou seja, Deus ele chamou o homem e lhe perguntou: onde está? Deus ele pergunta para Adão: onde está você, Adão? E Adão vai responder. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Ou seja, Adão tinha pecado, Adão tinha desobedecido às ordens divinas e ele, quando se viu que estava nu, ele se escondeu com a sua esposa entre as árvores, entre as plantas, para Deus não ver a nudez
deles dois, porque eles haviam pecado, eles haviam desobedecido à autoridade, ele havia desobedecido às regras que foram determinadas, instituídas no começo do mundo, onde Deus, ele unicamente, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estava presente. Amado, nós temos que ter bastante cuidado ao examinar as Escrituras. Temos que orar a Deus primeiramente pedindo sabedoria e discernimento, porque a palavra do nosso Deus, ela é fiel, amados, e ela é verdadeira. Amados, a palavra de nosso Deus, ela é fiel e verdadeira. Assim como Adão se escondeu com a sua esposa entre as árvores do jardim para não ver a face do nosso Deus, amados, porque antes dele cometerem o pecado, antes da serpente enganar Eva e Eva enganar seu esposo Adão, Deus, ele conversava face a face com os dois, pela manhã e pela tarde, na viração do dia, assim como a Bíblia descreve, é a palavra de Deus, meus amados. Mas por causa do pecado, eles perderam esse privilégio. Ou seja, nós praticamente perdemos o privilégio de conversar com Deus pessoalmente. Nós não vimos a face de Deus, nós não vemos. Um dia nós iremos ver. Mas, amados, existe uma divisão, existe um abismo que nos distancia de Deus. Mas glória a Deus que existe uma ponte, existe um intercessor, existe um advogado justo e verdadeiro, que é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é a nossa ponte, é Jesus que nos leva a Cristo, é Jesus que intercede por cada um de nós. É através de Jesus, que Deus nos perdoa. Deus, ele nos perdoa através de Jesus, amados. E hoje nós temos uma ponte. Existe um abismo que nos distancia, que nos afasta de Deus. Mas existe uma ponte, existe um intercessor que é Cristo Jesus, que está ali 24 horas intercedendo por mim, por você, por toda a humanidade. Porque o pecado nos distancia de Deus. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Enquanto nós estivermos neste corpo, nós estamos sujeitos a qualquer queda. Porque nós estamos contaminados pelo pecado. Porque nós vivemos no mundo realmente contaminado pelo pecado. Não é que eu estou andando pecando, não é que você está pecando. Mas nós estamos vivendo no mundo pecaminoso e também nós somos pecadores. Mas irá haver um dia em que Cristo voltará. E este corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E este corpo mortal vai se revestir da imortalidade. Porque o nosso Deus, ele prometeu, amados, e ele é fiel para cumprir. Não deixe que os nossos pecados venham nos afastar de Deus, porque ele é fiel e verdadeiro. Que Deus abençoe a cada um de vocês, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo.